Pessoal, bom dia. Como eu prometi para vocês, né, a aula de revisão. Sei que demorou um pouquinho, porque o vídeo ficou pesado, eu tive que colocar no YouTube tudinho, mas vamos lá, né? Eu vou compartilhar com vocês o slide. Vou colocar aqui no começo. Aqui são as diversas fases do governo de Getúlio Vargas, está nessa imagem aqui, tá? Ele tinha muito, vamos dizer, admiração, né? Em relação ao governo fascista de Mussolini. Vocês vão estudar isso depois, quando estiver estudando sobre a Segunda Guerra Mundial. E esse período, os Estados Unidos ficaram meio assim com Getúlio Vargas, né? Porque o medo era que esse governo ditatorial, tudinho, fosse instalado aqui, embora que Getúlio Vargas, se você perguntar a uma pessoa mais velha, vai dizer que foi o melhor presidente do Brasil. Mas ele teve uma ditadura aí disfarçada, ele conseguiu realmente, que essa imagem, essa última imagem aqui que vocês estão vendo aí, ele mais à vontade, né? Mas tem uma arma aí na mão, que é a questão do fim do governo dele. Ele teve o primeiro mandato, que é o que a gente vai ver agora, de 1930 a 1945, ele fez uma boa imagem do seu governo, porque ele usava os meios de comunicação. Ele fez um DIP, que era um setor, né, de propaganda, que ele acabava enaltecendo a sua imagem. Então, ele foi considerado como foi o pai dos descamisados, tá? Dos pobres. Ele conseguiu passar essa imagem. Antes do governo Getúlio Vargas, chamado República das Espadas, porque nós tivemos dois marechais aí, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. Depois vai ser chamada República Velha, né? Ou a República do Café com Leite, porque era um revezamento de presidentes de Paulista, né? Presidente paulista de São Paulo e presidente de Minas Gerais. Então, São Paulo sempre visto como um grande produtor de café, e Minas Gerais também tinha a produção de café, mas muito visto pelo leite, né? Até hoje, né? O pão de queijo de Minas. Então, esse revezamento, né, de presidentes do Brasil entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano de Minas Gerais acabou dando essa República do Café com Leite, mas também é chamada República Velha. Por que República Velha? Porque quando Getúlio Vargas ele toma o poder, ele dá o golpe em 1930, ele passa para o Brasil como se o Brasil estivesse numa nova era, um novo horizonte. Então, tudo atrás de Getúlio Vargas é algo ultrapassado, velho. O Brasil agora está numa nova era. E o objetivo de Getúlio Vargas era tirar o Brasil dessa visão de país agroexportador, né? Agricultura para exportação. O objetivo de Getúlio Vargas era fazer do Brasil um Brasil industrial, que tivesse uma indústria. Então, nessa imagem aqui, a gente tem várias fases do governo de Getúlio Vargas, tá? Quando ele dá um golpe, que muito ditador, né? O pensamento vestia como o exército, porque o movimento tenentista apoiou Getúlio Vargas até ele chegar a cometer, né, que até hoje é uma grande interrogação, o suicídio, que vocês estão vendo aí, né, de roupa, né, bem à vontade em casa, onde ele vai utilizar a arma e tira a sua própria vida, que é uma interrogação até hoje. Mas esse tirar a sua própria vida é um segundo mandato, tá? O primeiro mandato de Getúlio Vargas é através de um golpe. Ele passa 15 anos no Brasil. Como é que alguém passa 15 anos no Brasil sem ser tirado? Ele faz lá o seu jeitinho. Por exemplo, o plano Cohen, que a gente vai ver aqui na aula, vai estar na prova, tá? Onde ele vai forjar numa carta dizendo que os comunistas querem tomar o poder do Brasil. Mas antes, vamos passar aqui alguns detalhes, tá? Então, quem é que vai estar na presidência do Brasil, tá? Quando Getúlio Vargas
ele vai dar o golpe. O último presidente é o Washington Luiz, que vocês estão vendo aqui, tá? Então, a traição aí do Partido Republicano Paulista. Em 1929, o presidente Washington Luiz, né, ele apoiou o candidato paulista Júlio Prestes, traindo, assim, o Partido Republicano Mineiro. Se o Washington Luiz ele estava lá, né, representante de São Paulo, então, se está acabando o seu mandato de 4 anos, é claro que ele tinha que indicar quem? Alguém de Minas Gerais. Ele não, ele indicou um paulista, Júlio Prestes. E aí o Partido Republicano Mineiro, ele vai ficar indignado e eles vão se juntar com o pessoal do Rio Grande do Sul. Ah, o Washington Luiz está querendo fazer covardia, então a gente vai quebrar essa República do Café com Leite. Então, a aliança forma aí a Aliança Liberal. A reação dos mineiros foi aliar-se ao Rio Grande do Sul e à Paraíba, aqui no Nordeste, formando a Aliança Liberal, que lançou a candidatura de Getúlio Vargas. Só que quando teve a apuração dos votos, Getúlio Vargas não ganhou. Só que Getúlio Vargas não aceitou. Por quê? Porque aqui no Brasil nunca teve corrupção. Vocês sabem, na política é um exemplo para o mundo. Já está na raiz do Brasil, infelizmente, né? Então, no período de votação, o que acontecia? Até as pessoas ressuscitavam para votar. Então, pessoas mortas ressuscitavam. Por quê? Pegavam um documento de uma pessoa morta, por exemplo, votava em Gravatar. Essa pessoa que votou em Gravatar, ela simplesmente pegava, né, lá o seu cavalinho e ia para Bezerros. E lá ela voltava novamente. Então, ela voltava com sua documentação, e lá em Bezerra ela voltava com a pessoa que tinha morrido. Então, os mortos ressuscitavam nas eleições no Brasil. Veja como é a questão da corrupção política dentro do nosso país, ó, vem de muitos anos atrás. E aí, Getúlio Vargas ele não aceitou isso aí tem fraude, eu não aceito essa votação. O que, é que ele vai resolver? Ele vai dar o golpe, ele vai fazer a Revolução de 1930, né? Marca aí o início da era Vargas, que pode ser dividida em 3 períodos. Então, o que vai aí, né, fazer com que Getúlio Vargas suba ao poder é a Revolução de 1930. Não esqueça isso aí, tá? Quem é que vai dar esse golpe? Getúlio Vargas. Por quê? Porque ele não vai aceitar a apuração dos votos dizendo que ele tinha perdido. E ele vai lá, se organiza, né, com o apoio do Rio Grande do Sul, com o apoio da Paraíba, e porque o vice, né, João Pessoa, ele vai ser assassinado, e aí a revolta vai ser bem maior, né, tanto que é o nome da capital até hoje, né, da Paraíba, João Pessoa, e aí se junta com Minas Gerais e consegue fazer essa revolução e toma o poder. Então, quem toma o poder em 1930? Getúlio Vargas. Ele vai ter 3 fases. O governo provisório, porque o governo provisório, esse período quando Getúlio Vargas entrou ao poder, a primeira coisa que ele vai fazer é a suspensão da Constituição de 1891, que era o período aí da República, né, que ele vai chamar República Velha, a República do Café com Leite, o fechamento do legislativo, a gente já começa a ver que não tem democracia, logo de imediato no governo de Getúlio Vargas. Esse governo provisório vai de 1930 até 1934, e nomeação de interventores para os estados. Então, isso vai fazer com que São Paulo ela faça uma revolta constitucionalista de 1932, 2 anos depois que Getúlio Vargas praticamente sobe ao poder. Eles vão fazer essa revolução. Por quê? Porque o Brasil está sem Constituição. Se não tem Constituição, é terra sem lei. Você não tem como cobrar nada do líder se não tem uma Constituição que limite o poder dele, que diga, né, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Então, outra coisa, como o Washington Luiz, ele indicou Júlio Prestes, que era um paulista que tinha que indicar um mineiro, São Paulo, né, levou o castigo aí. Getúlio Vargas, ó, afastou toda a oligarquia, ou seja, toda a elite de São Paulo do poder, da política. Então, quem estava há muitos anos aí, né, dominando o Brasil, porque 4 anos é São Paulo, 4 anos Minas Gerais, de repente não tem o direito político, né? Então, as elites aí ficaram enfurecidas porque não fazia mais parte do poder. A nomeação, né, do capital aí de pernambucano João Alberto Lins para interventor. Então,
Ele pega um pernambucano, coloca como interventor em São Paulo, e o pessoal não vai aceitar. Então, vai estourar essa revolta aí, e o objetivo, tá, que vocês não podem esquecer dessa Revolução Constitucionalista de 1932 é porque eles convocavam aí, né, a Assembleia para poder ter uma nova Constituição. O Brasil não pode ficar sem Constituição, é terra sem lei, não pode. Getúlio Vargas entrou no ouvido, saiu no outro. Sabe quando foi que ele fez a Constituição? 2 anos depois. Nessa revolta, morreram aí, né, 4 estudantes. Martins, Miragaia, Brauzio e Camargo, que vocês estão vendo aí no slide. Que vai dar o nome aí, MMDC. Vocês lembram aí, né, em relação à matemática, mas aqui são as letras, né, de cada estudante que foram mortos, né, quando estavam envolvidos aí nessas revoltas contra Getúlio Vargas. E aí eles aproveitaram essa morte desses rapazes e fizeram aí os cartazes, né, paulistas às armas, MMDC. Então, vamos aí, né, tentar, né, ter de volta a Constituição, a democracia dentro do Brasil. E aí, ó, convocação de uma Assembleia Constituinte. O objetivo é o quê? O Brasil precisa de uma Constituição, de uma nova Constituição. Eles colocam aí, ó, abaixo a ditadura, né? Porque se não tem Constituição, é uma ditadura. E aí, 2 anos depois desse problema todinho, de morte, tudinho, de levantes dentro de São Paulo, que é chamado de Revolução Constitucionalista de 1932. Qual era o objetivo? Não esquecem, era convocar a Assembleia e fazer uma nova Constituição. 2 anos depois é que ele faz. Então, o critério da cidadania, ele começa a fazer o voto secreto, nada de voto, né, direto, secreto, para tentar não ter fraude. A mulher começa a votar pela primeira vez em 1934, mas mesmo assim ele vai excluir analfabetos, mendigos, militares, até o posto de sargento não fazia parte, né, não tinha o direito dessa votação, de fazer parte da eleição ali, né, de quando tem qualquer outro candidato, você não vai fazer parte lá, né, não vai exercer o seu direito de cidadania. Era isso que eu queria dizer. Desculpa aí que deu um branco, mas lembrei. Você não teria o direito de exercer, né, o seu ser cidadão ali naquela eleição, tá? Então, analfabeto, mendigos e militares, até o posto de sargento não fazia parte. Ele começa na Constituição de 1934, direitos trabalhistas, salário mínimo, por isso que ele vai ser visto aí, né? Ele era muito assim, eu sou do povão, sou pai dos pobres, o pai dos camisados. Agora também não, não pisasse nos calos, porque você ia ver o outro lado. Então, muitas coisas ele fez, muito boa, e aí por isso que foi visto, né, como o melhor presidente do Brasil. Salário mínimo, que não existia, ele vai estabelecer. Jornada de 8 horas de trabalho até hoje, né? Proibição do trabalho de menores de 14 anos, porque existia o trabalho infantil dentro das indústrias, agricultura, férias remuneradas, que antes não tinha, começou a ter, né? Todo trabalhador recebe 1/3 de férias, indenização na demissão sem justa causa, tá? Tudo isso não existia. Começou a existir com ele faz o Ministério do Trabalho, e isso aí vai trazer um carisma muito grande para Getúlio Vargas. Nacionalismo econômico, decidiu-se pela proteção das riquezas do país, como jazidas minerais e quedas d'água. Então, o Vale hoje, né, a Vale do Rio Doce era, na época de Getúlio Vargas, hoje não é mais, é privada, né? Então, muitas coisas ele começou a fazer. Grupos políticos do período constitucional, né? A gente viu que tem o provisório, depois vem o período constitucional, que é a Constituição de 1934. Então, só para vocês terem noção, existiam 2 grupos rivais, tá? Não precisa se deter isso, porque o conteúdo de Getúlio Vargas é muita coisa, então, para a prova, é necessário realmente o que é mais importante, tá? Aqui é importante, mas só estou dizendo a vocês que é uma forma de dar informação, né? Sempre vai ter aí os partidos
direita, o partido de esquerda, isso começou desde a Revolução Francesa. Os girondinos do partido de direita, os jacobinos do partido de esquerda, né? Então, vai ter aqui a Ação Integralista Brasileira, que é chamada AIB, que eram empresário, classe média, militares, a Igreja Católica, que era contra o comunismo, tá? Combatia o comunismo e o liberalismo, era o nacionalismo extremado, o Brasil acima de tudo. Isso faz lembrar a questão de Hitler, né? Que vocês vão estudar também na Segunda Guerra Mundial, nação aí, raça superior, o nacionalismo, né? A Alemanha acima de tudo. Então, era o pensamento. E o outro é a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que é de Luiz Carlos Prestes. Não tem nada a ver com Júlio Prestes, tá? Júlio Prestes é aquele que o Washington Luiz vai indicar como novo presidente, né, do Brasil, e aí vai acabar tendo uma treta, um problema com o Partido Republicano Mineiro. Júlio Prestes. Esse é Luiz Carlos Prestes, tá? Os envolvidos eram democráticas, sindicalistas, socialistas, tá? Uma das correntes da Aliança Nacional Libertadora era o Partido Comunista, que vai ser duramente perseguido por Getúlio Vargas. As propostas do Partido Comunista eram nacionalizar, né, todas as empresas estrangeiras que se tornassem do Brasil, o não pagamento da dívida externa e a reforma agrária, que é entrega de terras, né, doações de terras que não está sendo produzida, improdutiva, para as pessoas mais carentes, tá? Aqui é a intentona comunista, que Carlos Prestes vai tentar, né, andar por vários quilômetros dentro do Brasil, tentando aí chamar a atenção da população para essa questão de reforma agrária, não pagamento de dívida externa, né, nacionalizar a todas as empresas, e ele vai acabar sendo preso, tá? Ele vai andar mais de 20 quilômetros dentro do Brasil, e ele vai acabar sendo preso. Então, a ação militar contra Vargas foi liderada por Prestes, com apoio de estrangeiros. Seu fracasso desencadeou a perseguição aos seus integrantes, entre eles Olga, que foi entregue aos alemães, porque já estava lá a perseguição contra os judeus. Quem tiver a oportunidade de um dia, assista o filme Olga, muito, muito bom. Vocês não têm noção. Ah, porque é histórico. Pode ter certeza, se você assistir, você não vai se arrepender. Que fala justamente sobre Carlos Prestes, que fugiu para Moscou, encontrou Olga lá. Olga vem, né, faz de conta que é a esposa dele, para ninguém deduzir que ele é comunista, mas nesse acordo, os dois acabam se apaixonando. Ele faz a intentona comunista que não dá certo, é preso. Olga está grávida dele, é levada, né? Getúlio Vargas entrega de bandeja a Hitler. Ela vai para a Alemanha e lá diz o seguinte: você vai ficar com sua filha quando nasceu, né? Vai ficar com sua filha até o momento que ela estiver amamentando. Quando parar de amamentar, tá livre. E aí a menina amamenta mais ou menos uns 2 anos. Ela faz de tudo, né? Só que chega uma hora que o leite seca. E é uma cena terrível, porque é de partir o coração. A criança chorando do lado, a mãe chorando do outro, é tirada e Olga é morta na câmara de gás por Hitler, tá? Então, se tiver oportunidade, assistam, tá? E aí, algo que vocês não podem esquecer é o Plano Cohen. Como teve essa intentona comunista, né? Carlos Prestes foi preso. Anos depois da sua morte, é que ele foi que ter a anistia, que é o perdão político. Não adiantou mais, né? O cara já estava morto. Então, assim, o Plano Cohen, o que foi isso? Getúlio Vargas, ele fez uma carta dizendo que os comunistas queriam tomar conta do Brasil. E aí, deixar bem claro que a salvação da pátria seria Getúlio Vargas continuar aí no poder. No final, eu faço uma revisãozinha para vocês poderem entender, tá? Aí, o mandato de Vargas terminaria em 1938, isso foi em 1937, e a campanha eleitoral ocorria normalmente. Enquanto isso, Vargas preparava um golpe de Estado para permanecer na presidência. Aí o Plano Cohen, contra o perigo comunista, Vargas fechou o Congresso Nacional e ortogou a nova Constituição.
Então, ele faz esse plano Cohen, o pessoal lê a carta, e aí ele faz uma nova Constituição que vai dar um novo período aí, que é o Estado Novo. Então, ele faz essa carta, né? E essa carta deixa bem claro que os comunistas querem tomar conta do Brasil. E aí a salvação é ele, né? Então, aí ele vai e faz uma nova Constituição. Essa nova Constituição vai fazer com que ele permaneça no, no governo do Brasil. E aí é chamado de Furré. Tem até a saudação, né, que lembra aí Hitler, né, com a sua ditadura, e ele, né, vai estar de 1937, que era praticamente o último ano, né, 1938 terminava, ele dá esse golpe e passa mais, né, 8 anos no Brasil. Quais são as características aí desse novo Estado? Ele fecha a Assembleia Legislativa para poder dominar, né, e aí a ditadura, por isso que faz a menção ele a Hitler, extinção dos partidos e das eleições democráticas. Hitler, quando estava na Alemanha, ele fechou todos os partidos, o único partido que estava na legalidade, que poderia funcionar, era o Partido Nazista. Foi o que Getúlio Vargas fez. E o fim do federalismo. Então, os estados, né, eles não vão ter tanta autonomia assim. Quem vai ter autonomia é o governo federal, ou seja, a pessoa de Getúlio Vargas. E aí, o que é que Getúlio Vargas vai fazer para fiscalizar no Estado Novo? É o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP. Tá? Qual era o objetivo? Coordenar a propaganda, tudo que passava, Getúlio Vargas tinha que saber, que é a censura aos meios de comunicação. Então, nesse período aí, que vai ser às 19 horas, até hoje tem, né? Até às 19 horas no rádio tinha a Hora do Brasil, que hoje é a Voz do Brasil. Então, a Hora do Brasil foi feita pelo Departamento de Imprensa e Propaganda no Estado Novo, por Getúlio Vargas, com o objetivo de coordenar a propaganda. Essa propaganda enaltecia Getúlio Vargas. Uma das características do nazismo, né, do fascismo, era enaltecer o líder como herói da nação, tá? E o nazismo e o fascismo, eles usaram os meios de comunicação também para promover a educação, para promover o governo. Então, por isso que naquela primeira imagem, né, logo de início, mostra Getúlio Vargas como um militar, que era justamente o militarismo que existia no nazifascismo. Então, veja que era uma ditadura disfarçada, né? Então, ele estava lá, estou como o pai dos pobres, mas, na verdade, quem mexesse com Getúlio Vargas ia receber, não ia receber coisa boa, não. Então, algumas realizações do Departamento de Imprensa e Propaganda. Divulgava as realizações do governo, a Hora do Brasil, né, que hoje é a Voz do Brasil, aqui, ó, em Brasília, 19 horas. Até hoje é assim, né? E Vargas era apresentado como o pai dos pobres. Tá? Aqui são as comemorações trabalhistas. A primeira carteira de trabalho foi a de Getúlio Vargas, 0001 de Getúlio Vargas. Isso era para fazer o quê? A promoção do trabalhismo, né? Promover o trabalhismo. Tá? Então, aqui, ó, a comemoração trabalhista, né? Dia 1 de maio, é dia do trabalhador. Foi Getúlio Vargas que colocou, tá? A música popular, o governo encomendava canções com letras favoráveis à sua política. Coloquei até aqui, depois vocês podem ler, de 1940, enaltecendo aí o governo, né, de Getúlio Vargas sobre o trabalhismo, legislação trabalhista de Vargas. No período de Getúlio, São Paulo e Rio atraíram muitos trabalhadores. O governo percebeu a força do operariado, né, o trabalhador, e elaborou uma política trabalhista que tinha duas funções: conquistar a simpatia dos trabalhadores, exercer domínio sobre os trabalhadores, controlando seus sindicatos. Então, primeiro eu conquisto, depois eu domino, né? E aí ele vai colocar duas coisas: corporativismo, que até hoje tem né? Doutrina que prega a união das classes em corporações, sob a fiscalização do Estado, que, por sua vez, busca a cooperação entre patrões e empregados. Hoje tem, né? Vários cooperativos aí dos pessoal que é enfermeiro, professor, os sindicatos, né?
o peleguismo, que aqui é a corporação, tá? Corporação. Então, tem a corporação dos pessoal que é fisioterapeutas, né? Trabalham ali, tem números que vão atender em clínicas ou na casa dos pacientes, e eles recebem, eles têm que pagar esse imposto. E tem o peleguismo, que são os sindicatos. Imposto sindical, que é recolhido pelo governo e repassado aos sindicatos em troca de benefício, os dirigentes não entravam em choque com o governo e os patrões. Então, até isso acabou ficando, né? E como eu falei para vocês, o salário mínimo, que foi instituído em 1940, consolidação das leis trabalhistas, né, de 1953, e a carteira de trabalho de 1932. Primeira carteira de trabalho aí, ó, 000001, foi de Getúlio Vargas, tá? E outra coisa que ele vai fazer no seu governo é a industrialização, algo que vocês não podem esquecer, tá? Que tem aí, eu vou dizer para vocês no livro. Deixa eu colocar aqui. Vai estar isso aí no livro de vocês. Página 53 do livro de vocês, tem aí, ó. O governo Vargas criou também o Conselho Nacional do Petróleo, que em 1938. Ano seguinte, perfurava-se em Lobato, na Bahia, o primeiro poço de petróleo produzido no Brasil, Getúlio Vargas. Além disso, para estimular a industrialização, que vocês estão vendo aqui, seu governo investiu na criação de grandes empresas dos ramos de siderurgia, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que é o que vocês estão vendo aqui, CSN. Então, siderurgia, né? Campanha Siderúrgica Nacional. E extração de minérios na Companhia do Vale do Rio Doce, que eu disse a vocês que não é mais, né? Nossa, em 1942, em Minas Gerais, que explorava o minério do ferro, usado como matéria-prima na indústria siderúrgica. E a geração de energia é o que está aí, que vocês estão vendo aí, Companhia Elétrica de São Francisco, que foi em 1945. Então, essa aqui, que é a Companhia do Vale do Rio Doce, né? A CVRD, tá? E a outra é a Siderurgia Nacional, tá? A Companhia de Siderurgia Nacional, que foi criada em 1941. Então, são coisas, indústrias, né? Que eles fez aqui para poder tirar o Brasil essa imagem, né, de Brasil agroexportador. Então, o objetivo realmente de Getúlio Vargas era justamente fazer o Brasil um Brasil industrializado. Só que toda essa indústria que ele queria fazer, por exemplo, a hidrelétrica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, ele percebeu que a economia do Brasil ele não ia conseguir. O que foi que ele fez? Ele acabou pegando um empréstimo dos Estados Unidos. E aí é quando os Estados Unidos pressiona e ele entrega Olga Benário, né, a esposa de Carlos Prestes, de bandeja para os alemães. O Brasil passou uma fase difícil, né, na crise de 29, quando os Estados Unidos quebrou economicamente. E aí Getúlio Vargas ele teve que pedir empréstimos, né, ao exterior para poder sair dessa situação aqui no Brasil. Então, ele pegou o Brasil desmantelado. Em 1930, o Brasil aí estava, né, numa crise, não somente o Brasil, mas o mundo, numa crise econômica, que é a crise de 29, que é a quebra de valor, da Bolsa de Valores. Então, algumas coisas que eu vou relembrar para vocês. Getúlio Vargas ele vai subir ao poder na Revolução de 1930, tá? Ele pega o Brasil numa crise econômica, em 1929, né, meses antes, o mundo estava quebrado junto com os Estados Unidos. Então, o que é que Getúlio Vargas faz? O governo Getúlio Vargas promoveu medidas de incentivo econômico, com empréstimos obtidos do exterior. Quando Getúlio Vargas sobe ao poder, nós vimos que ele tira lá a Constituição de 1891 e afasta São Paulo da política, tanto que ele vai colocar um interventor pernambucano lá. Imagina, né? Até hoje tem um
preconceito tão grande com o pernambucano, imagina naquela época. Então, São Paulo não vai aceitar, vai ter a Revolução Constitucionalista de 1932, que eles vão aproveitar a morte, né, daqueles 4 jovens MMDC, e aí fazem um monte de cartaz. O que é que eles querem com essa revolução? Eles querem a convocação da Assembleia para ter a elaboração de uma nova Constituição, que Getúlio Vargas, né, aí 2 anos depois é que ele faz a Constituição de 1934, algo importante, as mulheres começam a votar pela primeira vez, né? Ele, aos poucos, a gente viu que nessa Constituição de 1934 ele vai fazer algumas leis trabalhistas, salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, né? E aí ele vai promover essa parte do trabalho, dia 1 de maio, dia do trabalhador, né? Então, férias remuneradas, indenização sem justa causa, né? Essa pessoa vai receber a indenização. Então, assim, a gente começa a perceber que, a partir do governo constitucionalista, primeiro provisório, não tem uma Constituição, depois vem o período constitucionalista, a Constituição de 1934. Quando a gente chega em 1937, o que é que ele vai fazer? O Plano Cohen. O que foi o Plano Cohen? Tratava-se de um documento que acusava os comunistas de tramarem uma revolução no Brasil. Forjado, isso foi uma carta forjada, né? Forjada pelas lideranças integralistas, que apoiava aí Getúlio Vargas. O documento visava alarmar a população e foi utilizado por Getúlio Vargas quando da instauração do Estado Novo. Então, ele faz, né, manda fazer essa carta, tem um atentado, né, uma pessoa morre, aí descobre que quem atirou era o guarda-pessoal de Getúlio Vargas, foi aquele redemoinho, né? E aí a gente vê que o Plano Cohen foi um documento forjado. Getúlio Vargas faz o quê? Ele instala o Estado Novo e passa mais 8 anos no Brasil, tá? E aí, ele, no Estado Novo, ele vai fazer o DIP. O DIP era o quê? Para difundir uma imagem paternalista, o pai dos pobres, né? De Getúlio Vargas, enaltecendo como um grande líder das massas, da população lá dos descamisados, tá? E aí ele vai utilizar, né? Principalmente a Hora do Brasil, né? Que vai ser no Estado Novo, sob o comando dele, né, utilizando o rádio para enaltecer os feitos, né, do seu governo, que ele estava fazendo ali no seu governo. Então, essa é a revisão. Você precisar, você volta, né, vai assistindo devagarinho, e o que eu desejo que você tenha uma boa prova. Teve muitos alunos que não fizeram a prova, essa semana tem prova, alguns dias da semana que vem prova também, então na outra, né, daqui uns 15 dias eu vou colocar o nome dos alunos que não fizeram prova e postar o link para que esses alunos eles possam, assim, fazer a prova e ficar direitinho, né? O primeiro bimestre está na pendência. Tem alguns alunos que fizeram prova, tiraram abaixo de 6, eu vou colocar lá, alunos que precisam complementar a nota. Então, não vou colocar a nota de ninguém, só vou colocar esse título, coloco o nome do aluno e ele entra no privado para que eu possa passar uma pesquisa, alguma atividade para complementar e ele ficar pelo menos com 6 ali, né, na média, e ficar tudo direitinho, final do ano, tudo tranquilo, né, e o ensino médio o ano que vem, se Deus permitir, tá certo? Bom dia para vocês e até a próxima aula.